Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Este é mais um Hangout, uma live que resolvi fazer devido a um bocado de coisas que eu tenho estado a ter acesso e que dizem respeito ao tema desta live: liberdade de expressão, multiculturalismo e fim da civilização ocidental. Quero dar a boa noite a todos. Eu vou estar hoje a acompanhar vocês no bate-papo, vendo o que vocês estão falando, porque em princípio eu não vou mostrar nada. E eu vou falar de algumas coisas que aqui no Brasil não se está tendo notícia disso. E espero que estou um pouquinho com alergia, por isso vocês devem estar a ouvir a minha voz assim meio anasalada, porque eu estou um pouquinho com o nariz entupido, porque de vez em quando eu estou com alergia. E antes de começar a guardar assim um pouquinho as pessoas chegarem. É interessante que estavam 7 pessoas na sala assistindo, 7 pessoas assistindo o vídeo. Quando eu começo o vídeo, 3 vão embora. Como é que é isso? As pessoas ficam aqui esperando começar e quando começa vão embora. É engraçado, né? Mas hoje vamos falar assim sobre como é que a liberdade de expressão ela está deixando de existir cada vez mais no mundo, né? E eu vou trazer aqui, falar aqui de alguns casos. Já só estão 3 assistindo. Até mas como é que é isso? O povo fica. Eu acho isso muito engraçado. Eu observo, por exemplo, o movimento no grupo, no canal aqui do YouTube aqui, e eu tenho este canal há pouco mais de um ano, né? E a totalidade de inscrições já vai, sei lá, já deve ir perto de 1100 e já vai em quase 200 desinscrições, ou seja, pessoas que anulam a inscrição. Eu gostava de saber, assim, com outras pessoas de outros canais, se isso é assim também, porque é muito interessante. De um quinto das pessoas que se inscreve simplesmente desinscreve-se, né? E eu fico assim. Então, mas eu falo, este tipo de assuntos que eu falo no canal não é para toda a gente, não. Nem toda a gente quer ouvir. É uma minoria que está querendo ouvir sobre isto. E eu acompanho assim alguns outros canais de YouTube que falam sobre algumas coisas que eu falo também, né? E tem pessoas que têm muito mais conhecimento que eu a este nível. Mas o que é certo é que está havendo cada vez mais uma limitação da liberdade de expressão no mundo, né? E eu tenho estado a acompanhar assim o caso de uma pessoa, de umas pessoas, que é um canadense que eu já divulguei o canal dele, que é o Stefan Molyneux. E ele e a outra moça que também tem um canal, que é a Lauren Southern, eles foram convidados para fazer umas palestras na Austrália. Seria uma turnê em Austrália e Nova Zelândia. E ele é do Canadá e ela, já não me lembro se ela é americana. Não, americana não. Não me lembro já qual é a nacionalidade dela. Mas eles foram para a Austrália para fazer essas palestras. E, surpreendentemente, quando chegaram lá, tiveram que ter uh, guarda-costas. Eles tiveram que contratar guarda-costas. O Stefan Molyneux, ele já é um homem de 50 e tal anos, ela não, ela tem 22 ou 23 anos, mas apesar de bem jovem, ela tem assim uma mente assim bem focada. E o Stefan Molyneux levou a família dele para fazerem esse ciclo de palestras, ele e a Lauren, e tiveram que contratar guarda-costas para a segurança deles e da família do Stefan Molyneux, porque o movimento lá
principalmente movimentos de esquerda, que não queriam de maneira nenhuma que eles se expressassem lá, que eles fizessem as palestras. E eles fizeram na Austrália, sempre debaixo de muita segurança, o que é incrível, né? 2 anos vão fazer palestras noutros países e acontece isso. Aí, quando eles foram para a Nova Zelândia, já tinham tudo assinado, contrato assinado, tudo com os espaços, as entradas já estavam esgotadas, não é? E o que aconteceu foi que, à última da hora, o organizador dos eventos na Nova Zelândia cancelou. Eles já estavam na Nova Zelândia. E foi muito interessante porque eles depois foram ser entrevistados. E tem no YouTube tem algumas entrevistas com eles. Tanto em canais australianos quanto em canais da Nova Zelândia. E é incrível, assim, sabe? Eu pensei em fazer um vídeo sobre isto. Mas eu comecei a ver que se eu fosse fazer um vídeo sobre isto, iria requerer muita edição. Não é? E eu estava querendo trazer este assunto, porque ele ainda está fresco. Não é? O quanto é impressionante que nós não podemos ter liberdade de expressão hoje em dia. E do que é que eles falam, afinal? Não é? O que é que o Stefan Molyneux fala e tanto a Lauren Southern? O que é que eles falam? Não é? Eles apontam algumas coisas e antes de eu dizer do que é que eles falam precisamente, porque melhor do que eu para dizer o que é que eles falam são eles. Eles é que podem dizer o que é que eles falam, não é? E vocês podem visitar os canais deles para visitar, que eu já divulguei algumas vezes e os vídeos podem botar legendas. Mas a questão não é tanto o que eles falam, é o impedimento que existe de eles falarem aquilo que eles falam. Tivemos agora também o caso do Alex Jones, que teve o canal dele, assim, ele, em redes sociais, foi simplesmente deletado. Facebook, YouTube, até do LinkedIn, que era uma rede social que ele não alimentava, foi expulso de lá. E de outros. Não é? E nós começamos a questionar. Existem muitos que estão sendo silenciados. Não é? Tem um outro que teve todos os vídeos dele também apagados, que é o Richie Allen. Ele tinha um canal que era o Richie Allen Show, e hoje ele tem outro canal que é o Richie Allen, e também foi silenciado completamente. Né? Esse é em inglês. E por que isso está a acontecer? Hoje houve uma pessoa no Facebook que acompanhou o meu trabalho e ela mandou-me um canal de uma pessoa, aqui de um brasileiro, e o perfil dele foi bloqueado durante 3 dias no Facebook. E aparentemente foi bloqueado porque ele falou do ursal. Eu já trouxe isso algumas vezes aqui nos meus trabalhos, falando sobre isso. E nós questionamos assim, eu fico me questionando assim, por que algumas pessoas não querem que outras pessoas falem coisas? Essa é que é a questão. Porque nós não sabemos em que sociedade é que nós realmente vivemos, em que tipo de civilização é que nós realmente vivemos, enquanto não colocamos em prática certas coisas, como a liberdade de expressão. Se você quer saber em que tipo de sociedade é que colocar em prática a sua liberdade de expressão, ao máximo, falar exatamente tudo aquilo que você pensa. E o que está a acontecer hoje em dia é que existem os movimentos que vão contra aquilo que algumas pessoas falam, e eles vão contra, não com contra-argumentos. Eles vão com explosões emocionais, com histerias, com barulho, procurando sabotar o trabalho das outras pessoas, não é? Tanto seja a nível de eventos, quanto seja a nível de expressões na internet. E isso é uma coisa assim, muito importante nós averiguarmos isso, examinarmos. Por que isso está a acontecer?
E essencialmente esse final, essa a perseguição à liberdade de expressão, ela está acontecendo. Por que ela está acontecendo? O que é que certas pessoas estão falando que não estão querendo que elas falem? E vocês podem ter um exemplo do meu trabalho, o tipo de trabalho que eu tenho vindo a fazer. Né? Olhem os assuntos que eu tenho vindo a falar no canal, que ainda conseguem estar no YouTube, porque o canal é pequeno. Não? O meu canal é pequeno. Eu estou há um ano, reparem bem, eu estou há mais de um ano com este canal. Eu forneço um monte de documentação oficial e o canal não cresce. Assim, cresce, mas é pouco. Foi agora antes de ontem, que conseguiu chegar aos 900 inscritos. Em mais de um ano. Né? O canal já deve ter um ano e meio, mais ou menos. E nós interrogamos porquê é que o canal não cresce mais? Se o conteúdo é bom, muita gente já tem acesso à existência dele. Pelo menos 1/5 das pessoas que se inscreveram já se desinscreveram. Por que isso está a acontecer? Por que pessoas que estão trazendo conteúdos inteligentes, conteúdos que dão que pensar, falam assuntos pertinentes, estão tendo os seus canais, o seu material apagado da internet? Porque é que fisicamente, em eventos, elas estão sendo impedidas de falar coisas? Isto, por exemplo, deixa-me ver aqui como é que é o nome dele, que eu agora esqueci-me. Existe um psicólogo que está muito... está tendo alguma saída. As pessoas estão começando a ouvir o que ele está começando a falar. Que é o nome dele deixa-me ver aqui, que eu estou olhando aqui nos meus canais. Eu tenho aqui. Pronto, ele é um psicólogo. É o Jordan Peterson. E o Jordan Peterson, ele também já foi convidado para fazer palestras em algumas universidades, na Inglaterra e outros países. E existe sempre grupos que procuram boicotar, sabotar os eventos. Tem um vídeo dele na internet que ele está num auditório na universidade falando sobre algumas coisas. Aí as pessoas começam a acusar ele. Pessoas que estão fora do evento. E lembrando que a universidade é um espaço onde supostamente é livre o debate de ideias, ou deveria ser, não é? E existe todo um movimento fora do local do evento, onde ele está dando a palestra, onde as pessoas apelidam ele de racista, de supremacista, branco, né? E todo assim, uma coisa assim sem cabimento, sabe? Sem lógica. Aí, no meio do evento, aparecem dois lá que sobem para cima do palco e puxam umas faixas e começam a gritar palavras de ordem. Cara, assim, ninguém chega para ouvir o que é que ele está dizendo e contrapor o que ele está dizendo, contra-argumentar com o que ele está falando. Se não concordam com o que a pessoa está falando, tenham a coragem, a ousadia de, com inteligência, chegar perto dela e confrontá-la. Mas não é isso que está a acontecer. O que está a acontecer é uma educação não intelectualizada, não racional, que está fazendo uma programação mental tão forte nas pessoas que elas estão reagindo pela emoção. Elas vão entrar dentro de um tribalismo opinitivo muito emotivo, histérico mesmo, sabe? E isso, quais as repercussões disso? Nós temos aqui exemplos de, por exemplo, uma pessoa que eu divulgo muito o trabalho dela e que sugiro que vocês estudem o canal dessa pessoa, que é do professor Lorian Rocha, que é o Instituto Mucarás. Ele tem muito conhecimento sobre a história brasileira e com ele pode-se aprender muita coisa sobre como é que o Brasil está hoje como está.
Como é que isso tudo começa lá atrás? Eu também faço isso. Mas o professor Lória Rocha vai mais fundo ainda. E eu estou ouvindo as aulas dele, porque são verdadeiras aulas que ele dá, e eu fico me interrogando assim, quanto tempo é que o canal dele vai estar no ar? Como é que este homem ainda está conseguindo estar aqui falando o que está falando? Não é? Nós, assim, examinarmos o que está a acontecer. Porque o que existe aqui, o que está acontecendo no mundo, é uma monocultura que está sendo instaurada no planeta. Né? É uma monocultura. Como é que essa monocultura começa? Como é que isso tudo começa? Isso requer estudo. Né? Nós fazemos esse estudo, que é uma coisa que começou nos tempos modernos há mais de 200 anos atrás. Eu já mostrei nos meus trabalhos, no canal, porque são aulas que eu dou também, que eu disponibilizo para domínio público, são aulas onde eu mostro que o resultado que nós estamos a ter hoje como civilização é resultado de uma agenda que tem mais de 200 anos. E como é que nós chegamos aqui? E porquê é que existem pessoas que não estão querendo que outras falem coisas? Hoje mesmo, hoje não, foi na quarta-feira, foi sancionada a Lei da Proteção de Dados. O Temer passou a Lei da Proteção de Dados. Depois eu vou fazer um vídeo, ou pelo menos vou fazer um artigo para o blog, fazendo uma análise sobre esta lei que foi aprovada. Então foi criada uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O que é que isto quer dizer mesmo? O que é que significa mesmo ter uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Não é? Onde é que está indo a liberdade de expressão? A liberdade de ir e vir. A liberdade de pensamento. A liberdade de acreditar naquilo que nós queremos acreditar. Sem correr o risco de ser alvo de violências. E existem, assim, as ideologias que se estão espalhando pelo mundo hoje em dia, elas são assim, as pessoas estão perdendo a noção da realidade. Elas não estão conseguindo ter um pensamento crítico sobre o que está a acontecer realmente. Eu dou-vos um exemplo, como é que esse movimento emotivo, né, que é um movimento de esquerda, essencialmente, como é que esse movimento não pensa. Porque, por exemplo, defendem o multiculturalismo, não é? Que é a integração de culturas. Como é que as culturas devem se aceitar umas às outras? Então, na Europa, eles estão fazendo todo um movimento a favor dos imigrantes que estão entrando. Imigrantes que eu coloco já entre aspas. Tá? Porque os imigrantes que estão entrando na Europa praticamente não têm mulheres e crianças. Tá? Nos últimos anos, maior parte do que entra, 90% ou mais do que entra lá dentro, são homens em idade militar. E são poucas as mulheres e as crianças que entram. As mulheres e as crianças estão entrando por outras vias. E já começou há mais tempo atrás. Né? E essas pessoas dizem que tem que haver, essas pessoas que estão com esses pensamentos de integração cultural e multiculturalismo, que por trás deveria ser uma ideia bem bonita, né, de união entre os povos. É nós questionarmos, eu questiono essas pessoas, assim, como é que elas veem, que elas me expliquem como é que elas veem a integração do islamismo dentro da Europa. Como é que elas me expliquem como é que isso vai acontecer? Porque o islamismo ele segue a Al-Sharia. A Al-Sharia são tribunais que não veem mais nada, não consideram mais nada, nenhuma constituição, nenhuma legislação de nenhum país, a não ser o Alcorão.
Os caras decapitam, os caras mutilam, apedrejam, obrigam as mulheres a usar a burca, têm casamentos com menores de idade, meninas de 9 anos casando com homens e velhos. Como é que se vai fazer essa integração? Tem que se aceitar isso. Então nós depois começamos a ver o que é que está acontecendo. Né? Os caras, hoje está começando, já começou aqui no Brasil, porque lá fora já começou há mais tempo, um discurso para aceitação da pedofilia. Não? Começando, ou seja, é uma monocultura que está sendo criada no mundo que é altamente insana. Não segue o equilíbrio das forças da mãe natureza. Nós devemos nos unir. Nós devemos nos unir. Encontrar a união. Mas como é que essa união vai acontecer? E precisamos ser inteligentes. Uma coisa é onde estamos. Outra coisa é o caminho que devemos percorrer. E outra coisa é onde nós estamos querendo chegar. Quando eu falo de união espiritual, porque todos somos um e o mesmo ponto de consciência, eu estou colocando isso como uma realidade espiritual. Mas nós ainda estamos aqui egos conversando uns com os outros. E esses egos são o resultado de contextualizações culturais, sociais, familiares, históricas, políticas, económicas. E como é que esses egos se vão unir aqui, descodificar essa união espiritual que existe entre todos nós? Como é que nós vamos conseguir conversar com um islâmico sobre isto? Ora, essas ideias estão chegando aqui no Brasil, já chegaram com toda a força. O Brasil está sendo assim, atacado, não é, por uma política que simplesmente não quer respeitar os brasileiros. E isto começa lá atrás, em 1822. E quando aconteceu a abolição, em 1822, não, a instauração da República, né? Agora, de repente, confundi-me, né? Porque eu ainda estou estudando aqui a história do Brasil. Em 1822 foi a instauração da República, né? Ou foi primeiro a abolição? Agora que... Vamos lá. Independência, exatamente. Em 1822 é a independência. E tudo começa aí, né? Tem a instauração da República. E isso aí vem dentro de uma agenda. A instauração da República aqui no Brasil, ela acontece dentro de uma agenda internacional que segue o mesmo padrão em todos os países. Só que essa ideologia que entra dentro dos países, ela molda-se à história, à cultura, à percepção de realidade de cada povo. Então, às vezes, ela parece um pouquinho diferente. Mas é a mesma coisa. E está chegando agora no limite onde nós estamos aqui a ver. Né? E a Europa, em pouco tempo, que é o que a Ivone está dizendo, a Europa em pouco tempo vai ser muçulmana. Vocês estão imaginando o que é? Às vezes a pessoa está em casa e parece que não está nada a acontecer. Cara, em pouco tempo a Europa vai ser islâmica. Até 2050 a Europa é um continente islâmico. Em 2030 já passou, já chegou aos 50% pelo menos de islâmicos na Europa. Dá para imaginar isso? Então o que está a acontecer aqui no mundo, não é? É uma coisa que é, em termos de história civilizacional, não é? Isso é perigoso. É perigoso o que está a acontecer aqui. E nós precisamos abrir o olho para o que está a acontecer. Porque estes caras que estão no poder aqui no Brasil, os caras não se estão importando nada com o futuro do Brasil em si. Eles estão pensando no futuro deles. Né? Fazem acordos com as empresas, num monopólio, não é? Que não é capitalismo. Isto que está acontecendo aqui no Brasil não é capitalismo. E essa história de dizerem que o capitalismo
destrói tudo. Não é o capitalismo que destrói tudo, não. São os monopólios que dão poder a poucas empresas que controlam os políticos, todo um sistema financeiro e bancário. E isso é que destrói o meio ambiente e destrói tudo. É isso que é o capitalismo selvagem. Mas o capitalismo não é selvagem em si. É isso que nós precisamos, desde que nós somos jovens, ouvimos certas coisas repetidamente e às vezes achamos que é verdade, mas quando nós começamos a estudar as coisas um pouquinho mais profundamente, começamos a ver que as coisas às vezes não são bem aquilo que nos transmitiram, não é? E a maior parte de nós, quando nós somos jovens, temos a tendência para ter pensamentos de esquerda. Cara, não tem, assim, é difícil a ver. Hoje em dia está-se a ver mais jovens com pensamento mais aberto, não é? E não vou dizer de direita porque eu não estou aqui polarizando. Mas a verdade é que o pensamento que está dominando o mundo é um pensamento de esquerda. É um socialismo, porque o que é socialismo, assim, de uma forma bem resumida, eu costumo dizer que o socialismo é a completa dependência em relação ao Estado de todas as áreas da vida. É com todas as áreas da vida, quanto mais intenso é o socialismo, mais as áreas da vida da pessoa ficam dependentes do Estado, que é o comunismo. E nós pensar assim, nós devemos pensar sobre os perigos que estão em relação a isso tudo. E o que está acontecendo aqui no Brasil é que está havendo uns monopólios gigantescos. Eu tenho estado a mostrar isso nos vídeos, tenho estado a mostrar isso nos arquivos, eu tenho feito no blog, com muitos documentos, de forma detalhada, para pessoas que querem realmente saber e querem compreender profundamente o que está a acontecer. O Brasil simplesmente está a ser sugado e essas ideologias alienígenas que já invadiram a Europa, elas já chegaram aqui. Porque esse feminismo que está a acontecer aí, isso aí não é um feminismo, não. Né? Não é feminismo, não. E eu já mostrei uma lista, né, dos vídeos que eu vou fazer na série Eugenia, de Eugenia no Brasil e a Fundação Rockefeller. E eu estou querendo fazer, no último vídeo dessa série, eu estou querendo fazer um vídeo dedicado ao movimento feminista. Porque o movimento feminista é resultado de todo um pensamento de eugenia. Isso é bem complexo. Isso aí. Bem complexo. Mas é um feminismo que não é feminismo, é feminazi. Porque o feminismo, ele respeita o sagrado feminino. Aí é que é a grande diferença. Feminismo respeita o sagrado feminino da mulher. Compreende a mulher como criança, virgem. Compreende a mulher como uma fase já mais madura, que é quando surge a menstruação. Compreende os ciclos da mulher em relação à lua. Compreende o papel da mulher como mãe. Compreende o potencial da mulher no seio da sociedade para dar um equilíbrio completo à sociedade. Porque costuma-se dizer que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, não é? E não é mentira, não. E uma mulher sabe orientar muito bem um homem. Né? Um homem que fique só o homem, dificilmente ele consegue manter o equilíbrio. E eu fico assim, observando, assim, é muito interessante, né? Nós observamos nas lives, né? Que quantas pessoas ficam assistindo, né? E depois, quando nós tocamos em alguns assuntos, começa-se a ver assim, sai logo assim, mas quantas pessoas saem, que elas não estão querendo ouvir falar sobre isso. Né? E esse assunto do feminismo é um assunto que muitas pessoas não querem ouvir falar sobre isso. A verdade, pelo menos, sobre isso. Né? Porque o movimento que existe hoje, que dizem que é feminismo, não é feminismo, é feminazi. Ele começa na Ucrânia, com um grupo, que é as Femen. E as Femen são um grupo diretamente ligado a movimentos neonazis, de extrema-direita. E têm financiamentos. E esses grupos
manifestam-se de maneira explosiva, de maneira muito emotiva, histérica. Eles não... Pouca argumentação. Não existe muita argumentação em relação às manifestações que eles têm. Ou seja, não existe uma construção, porque a maior parte desses movimentos que são contra as coisas, eles não apresentam uma solução. Aí é que é a grande questão. Não é? Porque nós, eu sou contra isso. Sim, tu é contra isso, explica-me porquê e mostra qual é a solução, então. E a maior parte desses movimentos, das pessoas que participam desses movimentos e do movimento como um todo, não é capaz de fazer isso. E é isso que é muito interessante. Aí eu volto ao início da live, onde eu falei do Stephen Molyneux e da Lauren Sorden, que eles foram fazer uma digressão de palestras na Austrália, porque foram convidados para isso, e quando chegaram lá tiveram que andar com guarda-costas o tempo todo. E ele diz que ele tinha que andar lá com um chapéu na cabeça e óculos escuros para ninguém o conhecer na rua, né? E ainda estavam com os seguranças. É incrível, não é? O cara está em casa fazendo um trabalho, não é? E ele apresenta-se como sendo um filósofo, não é? E quando sai para a rua para poder fazer uma divulgação das suas palavras, das suas ideias, de uma forma mais direta, com quem conhece o trabalho dele, não é? É praticamente impedido. E quando chegou na Nova Zelândia, foi impedido. Lá não conseguiram fazer nada. Foram expulsos, estão proibidos de entrar na Nova Zelândia. Não é? E é assim, é uma caricatura ver eles a serem entrevistados por um dos canais de informação lá da Nova Zelândia. É assim uma coisa bizarra. É bizarro mesmo. Não é? Onde eles são... Cara, tanto ela quanto... Tanto a Lauren quanto o Stephen, eles são pessoas muito inteligentes, com grande poder argumentativo. E eles colocam o entrevistador numa situação que o cara já não sabe o que é que há de dizer, o cara fica em silêncio. A única coisa que ele fica a dizer é não. O entrevistador. Porque o Stephen Molyneux, numa hora, pergunta-lhe, mas eu posso responder? E ele, não. Não posso responder? Não. E fica ali, com silêncio, sabe? Assim, é uma coisa absurda nós vemos uma coisa dessas acontecer num canal, sabe? Assim, de nacional. E porquê que isso acontece? Porquê que será que isso acontece? Nós vemos o Alex Jones, nós não temos que concordar com as coisas que o Alex Jones fala. Eu não falo, que é do canal Infowars. Eu não concordo com tudo o que ele fala. Aliás, há uns anos atrás, há uns bons anos atrás, eu até ouvia as coisas que ele tinha para falar, porque era informação nova, né? Mas depois eu deixei de ouvir, porque o cara é muito explosivo, é muita coisa, sabe? Então, mas o cara tem o seu canal com a sua informação. Aí silenciaram o cara, estão procurando silenciar ele. Porquê? Porquê que estão fazendo isso? Nós podemos não concordar com alguém, mas deixa ela falar lá. Desde que o que ela está fazendo não vá colocar em risco a vida de outras pessoas, não vai, né? Quem é que está se sentindo melindrado, está sentindo em perigo a sua condição, de alguma forma, para querer silenciar as pessoas, os outros, né? E isso é uma coisa assim que nós temos que examinar, precisamos examinar bem, ver bem, e isso é uma coisa que eu venho dizendo desde o início do meu trabalho. Ver bem o que é que nós acreditamos. Nós temos a capacidade de examinar aquilo que nós acreditamos e pensamos ser como verdade. Aquilo que você acredita, tudo aquilo que você acredita, será que é verdadeiro mesmo? Você não acredita em nada do que ouça, você não acredita em nada daquilo que eu falo. Não acreditem em nada daquilo que eu falo. Vocês peguem e vão verificar. E se encontrarem alguma coisa equivocada nos estudos que eu apresento, eu agradeço que vocês me mostrem, que é para eu retificar e a coisa que eu transmito, a informação que eu transmito, ficar ainda mais perfeita. Por isso, não acreditem em nada do que eu falo, não acreditem em nada das informações que cheguem a vocês, não acreditem em nada daquilo que vocês acreditam. Verifiquem bem se é verdade.
Verifiquem. Hoje em dia, cada vez mais, eu procuro ter menos sistema de crenças. Eu procuro cada vez mais, ou sei ou não sei. A ver se eu consigo saber a coisa. Às vezes acreditar é bom, não é? Acreditar em alguma coisa. Nós não temos ainda a comprovação de que aquilo é real, mas acreditar é uma coisa boa. Mas precisamos examinar isso. E é isso que a maior parte das pessoas não estão treinadas, não estão programadas para estudar o estudo. Porque aqui, enquanto nós estivermos aqui encarnados, nós estamos dentro de programações. Não tem como. Essa coisa das pessoas dizerem que como se libertar da Matrix? Não, eu estou liberto da Matrix. Isso é uma ilusão muito grande, cara. Isso é uma ilusão muito grande. Nós aqui estamos cheios de programas. Quem é que está aqui falando? É o ego, Daniel. Quem é que está ouvindo aí? É o ego que você é aí. Agora, o que nos anima é o espírito. Né? Isso aí é a fonte. E eu vou fazer um vídeo. Eu estava para ir fazer hoje, mas para fazer as coisas é preciso nós estarmos dentro de uma energia, né? E hoje a energia não se apresentou para eu fazer esse vídeo, mas eu estava querendo fazer o vídeo. Só que eu pegar e falar as coisas automaticamente, eu também não gosto de fazer isso assim. Eu gosto de estar sentindo aquilo que eu estou querendo transmitir, né? E eu vou fazer um vídeo só dedicado ao maior sacrifício de todos. E o maior sacrifício que existe, que é o último sacrifício de todos, é a dissolução do ego na fonte. É como deixa de haver ego e só é Buda, só é Cristo. Quando nós começamos a trazer, reparem bem como é que tudo começa, né? Eu comecei a falar sobre pessoas que estão sofrendo opressão de liberdade de expressão. Por que elas estão sofrendo essa opressão? Como é que a opressão vem de movimentos que não contra-argumentam? Como é que esses movimentos defendem um multiculturalismo que nós vimos que não pode ser colocado em prática? E nós vamos caminhando e, inevitavelmente, nós chegamos à união espiritual. Precisamos entender o que somos, para quando nós olhamos para tudo o que está acontecendo no mundo, não ficarmos perdidos. Porque é uma crença. É uma crença. Para quem ainda não sabe, é uma crença. A nossa sobrevivência espiritual. Depois que nós sabemos que sobrevivemos espiritualmente ao desencarnar, começa a questão de e o que acontecerá? Como será? Aí sim, aí começa a pesquisa sobre a libertação. E é bom nós fazermos estudos espirituais que tragam amor em nós, que tragam bons sentimentos, para quando nós estudarmos o sistema de controle que acontece aqui, e este sistema de controle que acontece aqui no mundo é um reflexo do sistema de controle que está acontecendo no mundo espiritual, para quando nós estudarmos isso, nós não nos afundarmos em tristeza, nem em depressão. É nós olharmos para isso tudo e cada vez ficarmos mais confiantes de o que somos. Porque eu estou aqui encarnado, existem imensos programas de controle que fazem parte deste ego que é aqui, o Daniel. Mas o Daniel já está pronto para se ir dissolvendo aos poucos. Porque não é real. Onde é que estava o Daniel há 50 anos atrás? Eu ainda nem era nascido. Onde é que estava o Daniel? Como é que eu me vou apegar a uma coisa que não existia? Aí o Daniel passou a existir. E onde é que está o Daniel de quando nasceu? Aquele bebezinho, aquele recém-nascido ali. Onde é que está isso? Isso não existe mais. Então, o que é o Daniel? Daqui a uns anos, o Daniel não vai estar aqui encarnado mais.
O que é o Daniel, afinal? Não existe. E nós ficamos agarrados. E essas coisas, esses apegos aos quais nós nos agarramos, para nos auto-identificarmos e sabermos onde estamos e o que somos, ou quem somos, a maior parte disso é tudo ilusão e programação de controle. E aos poucos o ego vai começando a estar pronto para se dissolvendo. Com contemplação, com meditação, com direto contacto com o centro de si, com a fonte, com aquilo que o que sou. Contacto direto. E é quando nós trazemos isso para a nossa vida que nós conseguimos ter energia e força suficiente para olhar para o sistema de controle e saber onde é que está a ilusão e saber onde é que está o caminho, a solução. E as soluções são muito simples. São muito simples as soluções para todos os problemas que existem aqui no mundo. As soluções são simples. A dificuldade está na teimosia humana, no orgulho, que procura dificultar e não entende que é uma coisa só. Então fica aquela história da competição. Né? Fica-se competindo uns com os outros. E é muito complicado hoje em dia. Por isso é que eu coloquei aqui também no título do vídeo o fim da civilização ocidental. Porque, por aquilo que nós estamos vendo, dificilmente a civilização ocidental vai manter os seus valores. Não é? Porque a pouca liberdade de expressão que ainda se tem, ela está se perdendo. Será que nós podemos fazer alguma coisa? Podemos sim. Podemos divulgar o máximo possível. Ter a coragem para falar sobre estes assuntos. Ter a coragem. E a maior parte das pessoas não estão querendo falar sobre estas coisas. A maior parte das pessoas não estão querendo pensar sobre isso. Eu acho muito interessante, sabe? Eu confesso que eu não me sinto assim muito confortável antes de começar uma live. Sinto sempre aquele meio de intimidação, sei lá, né? Mas aí começa e pronto, o barco vai levando, né? Mas eu acho muito interessante que quando se faz uma live, vê as pessoas, né? Entrando e saindo da live conforme os assuntos vão acontecendo. E existem umas pessoas que se mantêm a ouvir, que querem aprender, mas outras não aguentam não. Não aguentam os assuntos não. Ou não aguentam os assuntos ou não me aguentou a mim. Não é? O que nós estamos querendo, afinal? Não é? O que nós estamos querendo? O que nós estamos fazendo para que a sociedade não se transforme num caos? Não é? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem específico. Quantos de nós estamos a dar as biometrias para o Estado? Porque o Estado está criando o sistema todo de controle tecnológico absoluto, biométrico. O Temer aprovou já, foi no dia 14, hoje nós estamos no dia 17, foi no dia 14, foi terça-feira ou quarta. Aprovou a criação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Quem é que está indo contra essa maré? Quem é que não está alinhando com isso? Aí é que está a coisa. As pessoas não querem que esse tipo de sistema se instaure, as pessoas não querem nova ordem mundial, as pessoas não querem um sistema de controle, mas elas vão alimentando o sistema. E aos poucos o sistema está sendo instaurado. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Quem é que sabe o que é isto? Quem é que sabe? Quem é que está acompanhando o desenvolvimento disto? Quem é que está sabendo que foi criada uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados? É a ANPD. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi criada a partir da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E quem é que está querendo realmente fazer uma frente a isto? Para que estas coisas não sejam instauradas. A questão é essa. É muito simples.
É muito simples e não é tão simples assim, né? É a mesma coisa com É a mesma coisa com a espiritualidade. As pessoas estão querendo espiritualidade. Aí querem seguir um mestre. Né? Querem seguir um mestre. Querem seguir Buda. Querem seguir Cristo. Mas qual delas é que está querendo dissolver o seu ego para ela mesma ser Buda? E eu vou falando destas coisas, trazendo estas verdades ao de cima, e a quantidade de pessoas a assistir a live vai saindo. Vai diminuindo consideravelmente. E eu acho isso muito interessante. E é muito revelador. É muito revelador. E eu, quando termino uma live destas assim, às vezes eu tenho menos inscritos no canal. Eu acho isso muito engraçado, sabe? Isso é engraçado, mas ao mesmo tempo não é engraçado. É engraçado para mim, porque eu não vou deixar de ser aquilo que eu sou e não vou deixar de caminhar que eu estou caminhando, nem ter as percepções que eu tenho. E vou continuando divulgando as percepções que eu tenho sobre a realidade, a sociedade, a vida, a espiritualidade. Mas o que eu vejo é que a maior parte das pessoas que chegam perto de mim, elas não conseguem suportar às vezes as coisas que eu falo, né? Mas eu vou fazer o quê? Vou deixar de falar só para agradar as pessoas e a ver se o canal cresce? Não. O canal há de chegar aos 1000. Chegou a 900 agora esta semana. Incrível. Depois de 1 ano e meio de existência do canal. Chegou agora a 900. Mas porquê? Porque eu digo as coisas como aquelas que eu estava dizendo há pouco. Nós não queremos que uma nova ordem mundial seja instaurada. Nós não queremos que um sistema de controle tecnológico biométrico absoluto seja instaurado sobre a população. Nós não queremos programas de controle tecnológico mental e psicológico e espiritual a acontecer na nossa vida. Nós não queremos ser alvos de engenharias sociais. Mas a pessoa acorda de manhã e vai colocar essa máquina funcionando. Ela chega e bota o dedo na biometria do lado do serviço não sei de onde. Ela vai trabalhar e bota o dedo na biometria, porque agora é assim no meu trabalho. Mas ela levantou a voz para falar alguma coisa contra isso? Ela procurou mudar isso? Aí a pessoa, eu estou na espiritualidade. Eu quero um caminho espiritual. Aí os mestres, né? Os mestres espirituais. Mas quer seguir um mestre ou quer ser mestre? Porque se quer seguir o mestre, isso aí não está muito espiritual aí, não. Agora, se quer despertar o mestre em si, o ego vai ter que se dissolver. Quem está querendo? Aí tem pessoas já dizendo para mim, não, eu não quero que o meu ego se dissolva, não. Sim, então por que você está estudando a espiritualidade? O alvo é esse aí. E se o alvo é não instaurar uma ditadura tecnológica, por que é que está dando a biometria? Não é fácil, não. Eu não estou dando as minhas biometrias. E só eu sei a dificuldade que é. E esta. Não, deixa-me ler um pouquinho o que vocês estão dizendo, que eu estou vendo o Paulo Lux dizendo não parece que essa ordem mundial consiga ser aplicada. Já está aplicada, Paulo Lux. Já está aplicada. Hoje, as eleições que vão acontecer aqui no Brasil vão ser com leitura biométrica. Vai ter uma impressão de papel, um registro do voto impresso, mas vai ser biometria. Os transportes públicos já estão com biometria, passaportes, identidade. E é isso que eu estava... eu acho que quando você entrou, você não me ouviu falar. Que no dia 14, nesta terça-feira, e eu tenho vindo a acompanhar este caso e eu já criei vários trabalhos sobre isto, sobre o controle tecnológico. Nesta terça-feira, dia 14, foi aprovada a Lei Geral da Proteção de Dados Pessoais aqui no Brasil. O que é isso? E com isso é criada uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Vão no meu blog, vão procurar sobre isso. Eu vou fazer um trabalho, um artigo agora sobre isto, porque eu tenho vindo a falar sobre esta lei.
E eu tinha anunciado no blog já que o Temer iria sancionar esta lei. E ela foi sancionada agora. Eu pensava que era só dia 30. Eu acho que no artigo que eu fiz eu tinha colocado que era dia 30 que ele ia fazer isso. Talvez eu tenha lido errado. Né? Gente, existe aqui, no mundo, existem diversos poderes aqui lutando entre si para instaurar um governo mundial. E uns estão querendo ir por um caminho, outros por outro, mas todos estão querendo chegar no mesmo. E quando eles até podem competir entre si, mas quando eles se sentem todos ameaçados, eles se unem. E nós temos vários, assim, os principais poderes que estão querendo instaurar o governo mundial, né, um império mundial, são os bancos centrais, com o movimento israelita, sionista, né, bancos centrais sionistas, e sionistas não quer dizer que seja judeu, porque existe muito sionista que não é judeu, assim como existe muito judeu que não é sionista, mas existem muitos judeus sionistas. Então existe uma linha que são os bancos centrais sionistas para instaurar a nova ordem mundial. Depois existe o bloco Rússia-China, no qual o Brasil está diretamente ligado nessa linha. E existe a Irmandade Muçulmana. São as 3 maiores vias que estão querendo criar um governo mundial, um império mundial neste momento. Aí depois eles entram em negociações, né? Porque nós vemos que existe negociações diretas entre o poder Estados Unidos, Israel, bancos centrais e o bloco Rússia-China, né? Nós vemos que existe, eles ficam ali um pouco na competição, mas os caras acabam por estar caminhando juntos para o mesmo objetivo. Não é? E como é que o Brasil está enquadrado nessa história toda? Eu tenho vindo a mostrar como é que isso tem sido instaurado aqui no Brasil. E mais uma vez, eu sugiro que ouçam as aulas do professor L'Oriol Rocha no canal Instituto Mucarás, que ele vai destrinchar aquilo ali ao detalhe. Ele tem muito conhecimento. Então nós procurarmos assim entender que esse movimento que está acontecendo hoje é simplesmente o final da civilização ocidental. E se nós pensarmos bem, a civilização ocidental ela não é a melhor de todas. Mas não existiu até hoje uma civilização tão boa quanto essa. Na história conhecida desde, sei lá, talvez desde os sumérios. Né? Porque se nós procurarmos bem, em termos de sociedade, onde é que havia tanto potencial de movimento e de liberdade de expressão? Mas estão querendo acabar com a pouca liberdade de expressão que nós temos, né? Porque sempre foi perseguida a real liberdade de expressão. Hoje está querendo ainda ser mais e está sendo cada vez mais perseguida. E é isso que nós devemos procurar despertar nossa atenção para isso. E essa perseguição à liberdade de expressão ela está sendo feita por parte de um espectro político de esquerda. E porquê é que existe esse espectro político de esquerda e direita e centro? Porque não existe um conhecimento espiritual. Aí é que as coisas se unem. O conhecimento espiritual é o que nos traz a convicção, não é a crença, é a convicção, porque nós ficamos sabendo que nós somos todos um e o mesmo. E aí não tem lógica. Quando nós sabemos que somos todos um e o mesmo, não tem lógica eu estar com a mão direita lutando contra a mão esquerda. Né? A mão direita não vai pegar uma faca e começar a furar a mão esquerda porque, claro, que vai estar danificando a si própria. Né? Tudo é um mesmo corpo. O que eu falei, Márcia, é o canal do L'Oriol Rocha, Instituto Mucarás. Se você for no grupo do Facebook, eu já divulguei vários vídeos do professor L'Oriol Rocha. Você encontra lá fácil.
É assim, Paulo, existe uma ideologia política nisto aqui. A coisa não é por acaso, não é? Só que não é só político. Que o que está a acontecer aqui no Brasil é religioso também. A coisa é bem profunda, porque os caras estão querendo dominar e já estão dominando os espectros políticos, científico, religioso. Márcia, vai no grupo do Facebook, você encontra lá vídeos dele. É mais fácil. Mas a coisa é essa, existe um movimento de esquerda. E a direita não está existindo, não existe isso de direita, né? Existe só um pensamento de esquerda. E o que existe verdadeiramente, olha, é aquilo que eu vejo, sabe? O que existe verdadeiramente é ganância. Não é cá a esquerda nem direita, né? É ganância. A ganância das pessoas de ter poder para controlar outras pessoas. E não se busca uma solução para a união. Aí é que é a dificuldade. Porque se ganha um espectro de esquerda, onde é que vão ficar as outras pessoas todas que têm sistemas de crenças ideológicos diferentes? Vão ficar sujeitas ali àquilo. E se ganham de direita, onde é que ficam todos aqueles que têm um espectro de sistema de crença de esquerda? Como é que fica isso? É aí que é o que existe realmente é ganância das pessoas. Porquê? Por falta de conhecimento espiritual. Porque a falta de conhecimento espiritual é que dá a ilusão que todos estamos separados uns dos outros. Eu já nem vou na profundidade de todos sermos um e o mesmo ponto de consciência. Vamos dizer que nós, egos, realmente nós estamos todos interconectados uns como uma teia, uma internet espiritual. E o que acontece com um acontece com os outros todos. Mesmo quando as pessoas não veem, não têm ainda entendimento suficiente para entender os níveis em que as coisas estão a acontecer. O que acontece com um acontece com todos os outros. E é a falta desse tipo de conhecimento espiritual, do verdadeiro conhecimento espiritual, que faz com que a educação seja baseada na competição. E ao ser baseada na competição, criam-se espectros políticos, criam-se espectros religiosos. E cria-se a confusão toda que está. Né? E depois ainda existem espectros ideológicos que, em vez de trabalharem para o esclarecimento, trabalham para a confusão, que é o que está a acontecer hoje. Né? Eles não estão falando, explicando sobre nenhuma ideologia, não. Os caras estão criando todo um sistema de confusão. E se nós não tivermos a coragem de estudar e divulgar informação, de esclarecimento, se nós tivermos medo de sermos perseguidos, então realmente nós estamos a assistir ao fim da civilização ocidental. É isso que é. Nós estamos a assistir ao fim da civilização ocidental. E vamos ficar parados? O que é que nós vamos fazer? Neste momento não dá para ficar em cima do muro. Não dá, não tem como. A pessoa que quer ficar em casa, ó, eu vou trabalhar, eu não quero me envolver nisso, eu vou trabalhar e chego em casa e eu quero ficar a jogar na PlayStation, ou ouvir uns filmes na Netflix, eu quero ficar tranquilo. Quero ir com os meus filhos, passear para o shopping. Cara, o sistema vai bater na porta. O sistema vai bater na... Não tem como a pessoa ficar só nessa vidinha. Ou então ela vai se alinhar, simplesmente fecha os olhos e alinha com tudo. Diz sim a tudo. E aí, que tipo de pessoa é essa que diz sim a tudo? Hã? Porque os caras já estão vacinando as crianças todas. Já estão vacinando nas escolas sem permissão, sem sequer os pais saberem. Já está havendo notícia disso. Os caras já têm imposto em cima das pessoas. A pessoa tem um terreno, o terreno é dela, a casa é dela, ela pagou para construir aquela casa e o Estado vai lá bater à porta. Eu quero IPTU. Aí o cara diz que sim.
Não tem como, cara. E aí, eu quero, agora o Estado chega, bate na porta, eu quero as suas biometrias. Em tudo, não é? Quero as biometrias em tudo. Desde documentos de identificação para ir trabalhar, para andar nos transportes públicos, qualquer dia para ir no cinema. Para tudo e mais alguma coisa, os caras vão querer um registro seu. Para saber onde você está, sempre, o que é que você está fazendo, com quem você está, o que você pensa, o que você sente. Porque as tecnologias hoje, já mostrei isso, as patentes, mostrei patentes, tecnologias de controle sobre o sentimento das pessoas. Dá para determinar o estado emocional da pessoa. E isso são patentes dos anos 70. Então, essencialmente, eu quis fazer esta live para nós trazer isso. Né? O que aconteceu com o Stefan Molyneux e a Lauren Southern. Nós podemos examinar, talvez ainda vá fazer isso, um vídeo mais detalhado sobre eles, sobre o que aconteceu com eles, que isso acho que é uma coisa assim bem importante, que reflete, é lá do outro lado do mundo, Nova Zelândia, né? Mas reflete tudo o que está a acontecer aqui. E abre um vídeo desses que eu vou fazer assim, vai abrir o leque para muito assunto. Por isso é que eu não fiz e quis vir logo fazer esta live e falar um pouco sobre isso, porque vai abrir o leque para a islamização da Europa, vai abrir para um bocado de coisa. Questões bem complexas, como coeficiente de inteligência associado a etnias e raças, né? Que é um assunto bem delicado, que a pessoa, assim que começa a falar nisso, é logo taxada de neonazi, extremista e não pode nem falar sobre isso aí. Esses movimentos de esquerda nem sequer querem falar sobre isso. Não podem falar. Aí a gente questiona, por que não se pode falar sobre isso? Né? Aí o que nós vemos são grupos de eugenia pegando nesse tipo de conhecimento e aplicando no extremismo. Por que eles aplicam isso no extremismo? Porque não existe um debate a nível popular sobre esse tipo de assuntos. Porque se nós aí nós iríamos compreender mais profundamente certas decisões que estão sendo tomadas no seio da sociedade. Se nós estudarmos a nível de coeficientes de inteligência associados a cada povo, ver que existem povos mais inteligentes que outros, mas existem outros que são mais sensíveis que outros. Ou seja, são mais espiritualizados que outros. Existem outros que são mais fortes do que outros. Nós, por exemplo, nós podemos olhar para o povo japonês. Estes caras, eu falei sobre isso no último vídeo que eu fiz sobre a eugenia no Brasil e a Fundação Rockefeller, eu falei sobre isso, né? Fui buscar esse exemplo. Que os japoneses possivelmente são o povo mais inteligente que existe no planeta, né? E nós vemos, já levaram com 2 bombas atómicas e recuperaram o país economicamente. Estão sempre a levar com tsunamis em cima, levaram com aquele tsunami, foi, não me lembro em que ano é que foi, destruiu ali aquilo tudo. E recuperaram a economia e o país, num instante. E estão sempre a receber com tremores de terra e tudo, e recupera o país e a economia. É um dos países mais ricos e poderosos do planeta. Como é que é isso? É porque é um povo muito inteligente. Então existem certos detalhes que realmente precisam ser estudados, tem que examinar bem, para podermos ter uma visão mais clara sobre as coisas. Exatamente, Daniel. Outros são mais felizes. Por exemplo, o brasileiro é o povo mais feliz do mundo. O coeficiente de felicidade. Que é, existe o produto interno bruto, que é o PIB, e existe a felicidade interna bruta. Existe essa medida. Coeficiente de felicidade interna bruta. E o Brasil é o país que tem uma felicidade interna bruta mais alta de todos os países do mundo. Então, quando nós olhamos para esses valores,
Nós podemos aprender muito mais sobre certas coisas, o que é que funciona melhor, onde e como. Mas a esquerda, esse movimento de esquerda, não quer olhar para isso. Quando nós trazemos esse tipo de assuntos, que é comprovado cientificamente, quando nós trazemos esse tipo de assuntos, é a maior histeria, a maior explosão emocional, porque não querem que se fale sobre isso. Né? Porque isso aí, como é que, por exemplo, como é que uma integração cultural de todas as comunidades islâmicas dentro da Europa? Vamos considerar o QI deles. Vamos considerar o coeficiente emocional deles. Vamos considerar a coeficiente de felicidade. Como é que é a violência dentro deles? Qual a capacidade deles, como povo, não estamos a falar de indivíduos, como é que os islâmicos têm, qual é a capacidade como povo de se integrar dentro de um país com uma indústria tecnológica, indústria de produção, a nível de trabalho, de integração profissional. E o que nós estamos a ver hoje no mundo, em muitas cidades do mundo, são as chamadas em inglês no-go zones. São as zonas onde não se pode ir dentro das cidades porque é só muçulmanos lá dentro. Então, nós quando olhamos para esses assuntos e começamos a ter um pensamento crítico e vamos olhar as estatísticas, vamos olhar a resultados científicos, vamos olhar resultados específicos sobre estudos, começamos a ter uma visão um pouquinho diferente daquela que as ideologias emocionais nos querem transmitir. Porque isso tudo, a maior parte do que está sendo transmitido hoje em dia no mundo é isso. São emoções não pensadas. E é isso, queridos. Eu quis trazer esses assuntos. Eu não vou continuar falando porque ainda estou meio que recuperando de uma virose que me quis atacar e estou sentindo ainda a garganta um pouquinho arranhada. E um pouco tempo antes de começar esta live, a alergia ainda começou a pegar. Mas é isso, eu quis trazer este assunto para nós começarmos a pensar e também para manter um pouco de contato com vocês, né? Assim, mais direto. E eu vou ver se eu faço um vídeo sobre o caso do Stefan Molyneux e da Lauren Southern, junto com o Alex Jones também, o Richie Allen Show também, porque são casos emblemáticos sobre a perseguição que está havendo à liberdade de expressão. E porquê que está havendo essa perseguição à liberdade de expressão. Né? É isso. Então, meus amigos, que não nos mantenhamos com o pensamento focado na espiritualidade boa, do amor, da união, que nós tenhamos sempre essa bandeira, esse farol da orientação para o que é bom e possamos trazer muitas iluminações para a nossa vida, muitas inspirações. Grato a todos por que estarem a acompanhar e a apoiar o meu trabalho. Tudo bom para todos.